A blusa é por fora, é? Ah, tá. E agora, Marcos? A música direto? Não para. Não para. Poxa, ele vai encerrar, né? Depois Mais uma vez, um bom sábado. Que momento especial, né, irmãos? Tivemos agora, recapitulando a lição da Escola Sabatina, e que realmente possamos sair motivados. E o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui e da missão que o Senhor nos confiou é de alcançar pessoas, levar a salvação de Jesus aos outros. E durante essa semana, nós vamos estudar sobre a missão em favor do meu próximo. E o verso está lá em Lucas, capítulo 10, 27, que diz: a isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E agora vem a parte com relação ao nosso próximo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, que ao longo dessa semana nós possamos dedicar tempo para estudar a lição da Escola Sabatina, meditar na Palavra de Deus e nos preparar para a Escola Sabatina do próximo sábado, que começa às 9 horas. Então, queremos ver todos os irmãos aqui. Se programem, se preparem para estar aqui pontualmente. Amém? A gente sabe que depois da lição, a gente tinha um debate, né? Nós conversamos, nós debatemos, e há uma necessidade de uma conversa. Mas nós gostaríamos de pedir à igreja que nesse momento se organizem, se acomodem, porque nós vamos continuar a pregação, a programação, e entendemos que o Espírito Santo de Deus está presente, e nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade. E nós gostaríamos que pudéssemos manter a reverência o máximo possível, para que Ele seja honrado e glorificado com o nosso silêncio. Eu gostaria de fazer uma pequena oração com vocês, pode ser? Vamos orar então? Vamos pedir que Ele continue conosco, Pai querido que está nos céus. Clamamos a Ti a continuação da Tua presença. E nesse momento, essa igreja está aqui para Te adorar em espírito e em verdade. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, e nós Te pedimos isso com muita humildade, e em nome de Jesus, amém. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Ele mandou largar a rede
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Cante conosco. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. É tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Alô. Nós gostaríamos de pedir que a igreja adore conosco agora nesse instante. Ele está aqui, quer ouvir a tua adoração. E eu peço à igreja que se coloque de pé para que a gente possa cantar todos juntos, em nome de Jesus, adorá-lo em espírito e verdade. Em nome de Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus.
deixo aos pés do altar todos os planos meus. Hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus. Nova igreja. O nome de Jesus. Exalte o nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus. Aquele que é digno de toda honra e toda glória. O nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Queria convidar você a fechar os seus olhos e nós orarmos a Deus. Querido Pai Celestial, nossa gratidão ao Senhor nessa manhã, porque podemos ouvir a voz do Senhor, podemos sentir a Tua presença. Como é bom, Pai, estarmos juntos adorando a Ti em comunidade. E nesse momento nós rogamos para o Senhor, o Espírito Santo, nosso convidado de honra, para que Ele esteja aqui, que o Senhor conduza a nossa adoração, que o Senhor receba a nossa adoração. Nós nos colocamos em Tuas mãos nesse momento e que possamos nos deleitar no Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Alô. Alô, som. Bom dia, feliz sábado a todos. Agora você tem a oportunidade de adorar ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Esclarecendo aqui uma pequena polêmica no que está escrito em Malaquias, existe também um complemento aqui nos testemunhos seletos para a igreja, na página 194. A questão, às vezes, temos algumas polêmicas quanto à questão dos dízimos, como devemos administrar, se eu posso, se eu tenho que doar à igreja, ou se eu posso fazer aquilo que eu desejo fazer com dízimos, mesmo que seja para a obra do Senhor. E aqui em Testemunhos Seletos, o Testemunho para a Igreja, na página 194, Fala com isso. Isso. Aquele lá. pronto, agora achamos um. E eu gostaria de ler aqui o texto que diz assim:
Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não deve servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhe pareça justo, mesmo no que pode ser considerado como obra do Senhor. Então o dízimo ele é involuntário e a oferta ela é voluntária. Se você quiser ofertar para alguma determinada obra, ou para algum ministério, ou para alguma coisa da igreja, você tem a liberdade de fazer isso com as suas ofertas. Mas o dízimo, ele é do Senhor, e para ser usado na pregação do Evangelho. Amém? Os diáconos e as diaconisas podem recolher o dízimo e as ofertas. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Oremos. Eterno Deus, pela oportunidade que temos de ofertar e dizimar na tua casa, Senhor. Que as tuas bênçãos sejam sobre o teu povo, que tu possas nos guardar, nos proteger, Senhor. E te agradecemos também pela tua graça, o teu amor e a tua salvação, em nome de Jesus. Amém.
Som. Oi, crianças, bom dia. Como é que foi a semana de vocês? Foi boa? Foi assim? E aí, Davi? Vocês falaram? Foi, Carlinhos, que legal. Vixe, que você tá lindo, viu? Você tá com a blusa vermelha. Dá uma menina aí que tá preenchida. Que lindos vocês estão. E esse momento é um momento muito especial. É um momento que vocês vão aprender. Teve um momento lá na escola sabatina. E agora é um momento também que a gente vai conhecer uma historinha muito linda que está na Bíblia. E sabe quem vai contar essa historinha para vocês? Vai ser a tia Eva. A história, vocês sabem quem foi Saulo? Quem foi Saulo? Vamos aprender quem foi Saulo? Vamos aprender um pouquinho sobre ele? Bom dia, crianças. Feliz sábado. Cadê o sorriso lindo? Pronto. Hoje eu vou precisar que vocês ajudem a tia Eva a contar a história, participando dos movimentos que a tia Eva for falando, tá bom? A gente vai contar a história de quem? Muito bem, de Saulo. Saulo, crianças, ele era conhecido como um homem que, infelizmente, ele perseguia os cristãos, certo? Aquelas pessoas que estavam nas praças, conversando sobre Jesus, orando, quando ouviam que Saulo ia passar por ali. Sabe o que elas faziam? Raíssa, tu me ajudou hoje na salinha, vamos fazer? Como é que os cristãos ficavam quando sabiam que Saulo ia passar por aquele caminho? Cara de assustada, bora lá, vamos lá, todo mundo cara de assustada. Vamos, Vivi, cara de assustada. Isso, Raíssa, cara de assustada. Era desse jeito que os cristãos faziam. Vocês acham que os cristãos ficavam lá esperando Saulo passar ou eles corriam? Corriam, não é, tia Paloma? Porque eles tinham medo de serem maltratados por Saulo. Certa vez, Saulo ia passando pela estrada que ia para caminho de... Qual era a cidade que ele ia? Isso mesmo, qual era? Damasco. Ele estava indo para a cidade de Damasco quando aconteceu algo que mudou para sempre a vida de Saulo. Crianças, ele estava ali no seu cavalo quando ele viu uma luz muito forte. Vamos ser bem sinceros, ele estava no cavalo. Quando o animal se sente ameaçado, vocês acham que ele fica calmo ou ele fica agoniado, correndo, fica como? Agitado, muito bem. E o cavalo, ao ver aquela luz, Eduarda, sabe o que foi que aconteceu? Ele se espantou e Saulo caiu do cavalo. Quando ele caiu do cavalo, ele ouviu, tá certo, uma voz. E essa voz dizia o quê? Quem sabe me falar? Isso, muito bem, Carlinhos, era Jesus. E qual foi a frase, a pergunta que Jesus fez para eles? Ai, fala aqui. Elas sabem, mas ficam tímidas. Saulo, Saulo, por quê me persegues? Saulo, para ser bem sincero, crianças, ele não entendeu de imediato. Mas depois, com aquele encontro de Jesus na vida de Saulo, ele passou a ser uma pessoa diferente. E ele entendeu que ele estava fazendo algo errado. E ele passou por uma situação bem complicada. Ele ficou sem enxergar. Raíssa, me explica uma coisa. Quando a gente fica sem enxergar, certo? Eu sei que alguns aqui já entrou alguma areinha no olho, né? Tia Paloma, já entrou algum cisco no olho das meninas. Não é ruim, não é? Mas vocês nunca ficaram sem enxergar por muito tempo. Mas Saulo ficou. E então... Bebê fez cirurgia do ouro. Foi, ficou com o olho lindo. Que coisa boa, princesa. Muito bem. Porque quando eu era bebê, eu orei muito.
Olha que testemunho lindo como Deus providencia. A tia Eva contou essa história e ela veio testemunhar do milagre. Muito bem, princesa. Foi isso mesmo que aconteceu com Saulo. Ananias recebeu uma mensagem para ir até a rua direita e lá ia encontrar Saulo. Saulo, viu, princesa? Ele também estava como você, sem enxergar. E Ananias ficou com medo, cara de medo. Vamos lá, cara de medo. Eita, tia Regina, você tá com medo da cara dele de medo? Não? Então estão com a cara muito bonita. Vamos lá, cara de medo. Cadê a cara de medo? Eita, isso mesmo. Cara de medo. Senhor, eu vou falar com Saulo, aquele que persegue os cristãos. Senhor, será que esse recado é para mim mesmo? Aí Jesus disse o quê? Ananias, vá, porque agora Saulo será um novo homem. Ele teve um encontro comigo. E Ananias então escuta a voz de Deus, vai até lá e o milagre acontece por meio de Jesus, através da oração de Ananias. Paulo. Ai, que coisa mais linda! Muito bem. E depois Saulo virou Paulo. Eu sou o Davi. Eu te conheço, Davi. E eu sou o Carlinhos. Que coisa linda. Olha, a tia Eva amou a participação de vocês. E acredita que foi isso mesmo que aconteceu. Saulo não se chamava mais Saulo, e sim Paulo. Crianças, quando nós nos encontramos com Jesus, nós passamos a ser crianças diferentes. Se somos crianças que reclamam, passamos a ser mais gratas. Se somos crianças, certo, que tem medo de algumas coisas, a gente passa a confiar mais. Quem quer aqui, cada dia tem um encontro com Jesus? Quem quer? Eu também. Vamos orar então, agradecendo, porque Jesus quer se encontrar todo dia com você. Então a gente precisa dizer sim todos os dias. Vamos orar? Vamos orar então? Pode, Yasmin, vem cá. Olha, Deus seja louvado pela participação de vocês. A tia Eva amou, viu? Por mais momentos assim, né? Agora a Yasmin vai orar. Senhor Jesus, muito obrigada pela comida, o pão, o suco de uva. Queremos te oferecer a saúde, a Bíblia, em nome de Jesus, amém. Amém, que coisa linda. E agora todo mundo bem reverente vai ficar com o papai e com a mamãe, tá certo? Bom dia, igreja. Amém? Deus seja louvado pelas crianças desta igreja. Agora nós teremos um momento muito especial. Miguel Gomes de Castro tem 7 meses e vai ser apresentado ao Senhor. Amém? Eu queria convidar o pai, o Jonathan, a mãe, a Ana Cristina, inicialmente. Sei que estão os parentes aqui também, né? A avó, inclusive a bisavó, né, Cris? Que maravilha. Para quem não conhece, podem subir aqui, tá? Para quem está vindo aqui à igreja adventista pela primeira vez, meu amigo, abençoe, viu? Nós não batizamos crianças. Nós apresentamos as crianças ao Senhor. Jesus, inclusive, foi apresentado no templo. Jesus passou por todo o processo, inclusive pela circuncisão. Hoje não temos mais a circuncisão, mas nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor. E quando nós, pode subir a família, tá? Inclusive a bisavó. Que maravilha, que bênção, né? Ter a bisavó. E quando a gente apresenta os nossos filhos ao Senhor, a gente está dizendo para Deus que nós vamos cuidar dele para o Senhor. Que a Bíblia diz que os filhos são herança, tudo bem? Os filhos são herança do Senhor. E um dia o Papai Celestial quer ver a família todinha reunida por toda a eternidade. Amém? É uma responsabilidade muito grande, sem dúvida. É uma alegria enorme também ter essa responsabilidade, acredito, né? Não sei
Quantas noites de sono você já perdeu por causa dele? Jonathan também tem que perder noite de sono, né? Porque às vezes o homem deixa só a mulher perder a noite de sono, né? Não, tem que perder noite de sono também, né? Mas é uma bênção. Pode subir a família, tá? Sejam todos bem-vindos. Todos vocês são responsáveis por esse momento maravilhoso. Bom ter a família reunida aqui. Ver as gerações, né? Bisavó, avó. Eu sempre achei interessante isso. A avó tem mãe, né? Que legal, né? A avó tem mãe, a mãe tem vó, né? Olha só que legal, que maravilha. Não sei quantos aqui já tiveram esse privilégio, mas é muito bom ver esta família reunida. Jonathan, de longe, né, Jonathan? Está aqui há algum tempo já. Já adotou o Ceará como seu estado, né? Jonathan é do Mato Grosso, não é isso? A gente já conhece há um bom tempo. E eu fico feliz, né? Talvez estivesse nos planos de Deus que a gente estivesse aqui hoje fazendo a apresentação da criança, né? Que maravilha, do Miguel Gomes de Castro, que tem apenas 7 meses e vocês já o põem no altar de Deus. Isso é muito bom. Eu queria ler um trecho do livro de Deuteronômio. E esse trecho que a gente vai ler agora serve para todos os pais, serve para todos os filhos. É desejo de Deus que vocês... Era desejo de Deus que vocês tivessem essa criança. Foi ordem dele, né? Deus deu ao homem o dom de gerar outro ser humano. Que maravilha. E ele ainda diz: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. O sonho de Deus era ver uma terra cheia de filhos alegres, felizes, saudáveis, refletindo no seu rosto a imagem do Criador. E é isso que Deus espera, né, para o filho de vocês. E aqui em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, nós lemos o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso aqui é para você, Jonathan, para você, Cris. Para que o seu filho futuramente ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, ele precisa ver isso nos pais. Acima de tudo, os pais têm que ser coerentes. Sabe, eu já falei aqui mais de uma vez que um dos motivos que me fizeram passar a adolescência, a juventude, chegar à fase adulta na igreja, foi o meu pai insistir tanto que eu fosse desse caminho. Meu pai às vezes me fazia, sabe o quê? Sábado à tarde, quando eu queria estar com os colegas, ele me segurava para ler os 10 mandamentos comigo. Quem tem filho adolescente ou criança sabe, né? Segure seu filho sábado à tarde para ler com ele os 10 mandamentos. Não vai ser tão prazeroso, porque ele quer estar com os amigos. E a primeira parte desse texto se dirige aos pais: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração. Porque a criança vai perceber se os pais amam ou não a Deus de todo o coração. E quando eles pensarem em alguém que ama a Deus de todo o coração, eles não podem ter como referência o pastor da igreja, o ancião da igreja, mas o pai e a mãe. Sejam probos, corretos, honestos. Porque quando o seu filho pensar em alguém correto, ele não pode pensar no pastor da igreja, nem no ancião da igreja. Tem que pensar no pai e na mãe. Sejam coerentes, para que ele siga no caminho do Senhor. E agora, no verso 6, nós lemos o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitares e ao levantar-te. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: religião não é apenas vir à igreja, não é apenas um ritual, não é apenas um cerimonial. É algo que nos acompanha da hora em que nós levantamos à hora em que nós vamos dormir. Deus está dizendo o seguinte: eu quero me fazer presente na vida de vocês desde o momento do levantar ao deitar. E o filho de vocês vai ver isso. E vocês podem e devem desejar o melhor desta terra para eles. Mas o melhor ainda não está nesta terra. O melhor está onde? No céu, na eternidade. O sonho de todo pai aqui é que os filhos se deem bem nesta vida. E o sonho de vocês, sem dúvida, é que o Miguel se dê bem nesta vida. Mas acima de tudo, Deus quer que a família entre de mãos dadas no céu. Para isso, Ele vai precisar de você, Cris,
vai precisar de você, Jonathan. Vai precisar da família também para orientar, né? Eu estou vendo aqui que nós temos várias gerações. E é importante a família orientar, conduzir, porque às vezes a gente tem uns momentos de imaturidade, né? A gente quer andar por um caminho que não é reto. E vocês têm essa responsabilidade também, certo? E a igreja também tem essa responsabilidade. Eu queria ver as mãos levantadas de quantos vão orar pelo Miguel e ajudar a família no que for preciso para manter no caminho do Senhor. Amém? Pode contar com a igreja da Aldeota, certo? Que Deus abençoe, né? Tá chorando, neném? 7 meses. Neste momento nós vamos nos ajoelhar. Os que puderem, tá? Podem ficar à vontade. A igreja pode só curvar a cabeça. Nós vamos nos ajoelhar. Normalmente se segura o bebê, mas eu não tenho muito jeito, ele está chorando, certo? Né? Vai dar certo, né? Nós vamos nos ajoelhar e pedir para o Pai segurar. A gente vai orar nesse momento, tá bom? Santo Deus, maravilhoso Pai, temos aqui no teu altar, Deus, uma família que põe o Jorge Miguel nos teus braços para que ele seja abençoado, guiado e protegido por ti. Santo Pai, sabemos que os desafios são muitos. Vivemos tempos difíceis. E pedimos, ó Deus, que o teu Espírito blinde esta família contra todas as ciladas e enganos do maligno. Fortaleça o amor entre eles, ó Deus. Seja presente na vida deles. E que o Jorge Miguel veja nos pais um exemplo a ser seguido, porque eles seguem o teu exemplo. Guarda-os sob tua proteção, ó Deus. Cuida desta família, dos seus familiares. E que esta família possa ter o privilégio, na segunda vinda de Jesus, de subir toda ela nas nuvens do céu com Cristo Jesus. Guarda-os em teu nome, é o que te pedimos, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha só, que maravilha. Nesse momento eu queria convidar, temos um certificado para ele, tá? Temos uma lembrancinha, temos um kit para você colocar, né, o alimento espiritual dele. Convidar aqui a Eva, nossa diretora do Ministério Infantil. Esse casal eu tive o privilégio de conhecer quando eles nem namoravam ainda. É bom acompanhar, né, ideia isso aí? Namoraram, noivaram, casaram, né? Deus abençoe vocês, tá certo? Deus te abençoe, Cris. Deus te abençoe. Jorge Miguel, Deus te abençoe, viu? Deus abençoe a família, viu? Fortaleza, cidade da luz e do mar, 25 quilômetros de praia, 300 dias de sol por ano, e a capital com o maior número de PGs de jovens da União Nordeste Brasileira. E é por isso que nós estaremos aqui para receber você e o seu PG no maior encontro de pequenos grupos de jovens do Brasil. A Arena CFPO já recebeu grandes nomes do entretenimento e do esporte, mas nada disso se compara com a geração de missionários que vai estar nesse lugar. De 15 a 18 de novembro, 10 mil missionários voluntários estarão em Fortaleza. Para juntos representarem Jesus na cidade. Missão, ministérios, multiplicação.
Feliz sábado, igreja. Jesus in the City é uma programação jovem que vai estar acontecendo no CFO. O CFO que se encontra próximo ao Castelão. Day Pass está disponível. Quem quiser participar, pelo menos um dos dias de programação, você pode falar diretamente com o pastor ou você pode se inscrever através do link que está no vídeo do YouTube que a gente está transmitindo agora, tá certo? Então, se você quiser participar, participe pelo Day Pass com o pastor ou com o link que está agora no YouTube. Nossa maior alegria é quando nós podemos conhecer novos amigos que estão nos visitando. E aqui a gente quer citar alguns que estão aqui conosco. Não sei se é a primeira vez, mas estão nos visitando. A Sônia Oliveira. Olha aí. Olha, vamos dar uma saudação já aí para a Sônia, né? O Christian. Ali o Christian, seja bem-vindo, Christian. É a família Aline, Ismael e Daniel Oliveira de Salvador. Olha que bênção. Nós temos também Osana e Yolanda ali atrás, sejam muito bem-vindas. Ariane e Carliane. Deus só adoção de graça. Tá aqui, né? Tá aqui, sejam muito bem-vindas. Diva Souza, do Mato Grosso. Olha aí, veio de tão longe para estar aqui com a gente, que bênção. Tiago Alexandre, Belém. Olha só. Tem mais alguém que a gente não chamou que é de outra cidade? De outra cidade? Vocês são de onde? Parnaíba, Piauí. Olha aí, igreja, vamos lá. Quem mais? Tem alguém mais de outros lugares? Daqui de Fortaleza, que está visitando? O Adeildo. Daqui de Fortaleza nós temos o grupo Nova Criação. Alguns perguntaram, esse grupo é da onde? Gente, é daqui mesmo. Nós somos cearenses, cabeça chata, arretado. Então, o grupo Nova Criação da Igreja Central de Fortaleza está muito feliz de estar com vocês, com essa família maravilhosa. Sejam muito bem-vindos. Nós queremos convidar, temos um grande evento no final do ano, que nós vamos fazer um mutirão de Natal na Igreja Central. E nós estamos formando um coral infanto-juvenil. E esse coral vai se apresentar lá, e vai se apresentar no dia 9 lá na Igreja Central, e no dia 16 no evento de uma ONG internacional, que deve estar lá a Aline Barros e tudo mais. Se algum juvenil, alguma criança quiser participar do coral NC, infanto-juvenil, algum juvenil, crianças e adolescentes também, nos procure no final, tá? Vai ser bênção. E bênção nós estamos recebendo, e nós queremos celebrar com vocês o nome de Jesus com esta canção. Vamos recomeçar. Tanto microfone, né, gente? Ele veio ao mundo seu amor revelar, dando sua vida pra nos salvar. Foi humilhado, ferido até morrer, e diante de tudo perdoou-nos por amor. Pregado em cruz, nada reclamou, ao céu sua voz clamou, entregando o Espírito ao Pai. E numa nuvem negra todo o céu escureceu,
anunciando que Cristo morreu. No santuário terrestre, rasgado foi o véu, acabando o sacrifício de todo pecador. Somente em Cristo o perdão encontrarás. Não importa os teus problemas, Ele é a solução. Só em Cristo salvação acharás, vida nova terás, vida nova terás. Muitos são os problemas que temos que enfrentar. Se lutares sozinho, jamais os vencerá. Eu entrego o teu caminho, confiando no Senhor. Salvação e vida eterna alcançarás. Somente em Cristo o perdão encontrarás. Não importa os teus problemas, Ele é a solução. Só em Cristo salvação acharás. Somente em Cristo o perdão encontrarás. Não importa os teus problemas, Ele é a solução. Só em Cristo salvação acharás. Vida nova terás, vida nova terás, vida nova terás. Amém? Amém, igreja? Quão maravilhoso é podermos estar aqui na casa de Deus para louvar e engrandecer o nome dEle. Nós temos uma promessa maravilhosa que Deus fez para cada um de nós, que um dia Ele vai voltar. E Ele prometeu nos levar para outro lugar, totalmente diferente dessa terra. Eu sei que, eu lembrei até na última vez que a gente cantou, que desde quando meu avô, eu era pequeno, eu escutava meu avô contando as histórias da Bíblia, ele já dizia que Jesus ia voltar. Meu avô já faleceu, eu já cresci, não muito mais em idade, sou uma adulta, mas Jesus ainda não voltou. E muitas vezes a nossa fé, ela pode se abalar. A gente pode pensar, é algo tão grandioso, será que isso vai acontecer mesmo? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que esse lugar realmente existe? Mas nós temos que ter fé. Nós temos que permanecer firmes e sonhar cada dia com esse lugar. Lá não haverá o quê? Mais mortes, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, porque tudo que a gente vê acontecendo ao nosso redor, a gente pensa instantaneamente, esse mundo vai se acabar. Porque a gente não aguenta mais. A natureza não aguenta mais. Então, enquanto nós estejamos cantando essa música, que vocês possam sonhar e pensar quão maravilhoso vai ser esse lugar. Quão maravilhoso vai ser poder sair de casa
e ter a certeza que nós vamos voltar. Ou que nós vamos sair de casa e as pessoas que amamos vão estar em segurança. Que não haverá mais doenças que levam nossos entes queridos, que nos causam tanto sofrimento. Que não haverá mais guerras como essa que está acontecendo na faixa de Gaza e Israel. Então que nós possamos cada dia nos manter firmes na nossa fé e sonhar todos os dias com esse lugar tão maravilhoso que Deus está preparando para mim e para você. Amém? Tão difícil de viver, com tanta ilusão que não dá pra entender. Os reinos e poderes todos querem me tragar. Preciso urgentemente encontrar no céu. Eu vou ter tempo pra amar sem perceber. No céu os meus talentos vão crescer e aparecer. Eu vou ouvir histórias sem tempo pra acabar. Vou visitar os mundos não é mais do que um vapor que brilha por um pouco e em seguida perde a cor. As coisas que amamos vão um dia se acabar. Por isso nos meus planos quero ir pra outro lugar. No céu eu vou sair sem sequer me despedir. Ninguém vai ficar triste ou de abandono irá chorar. Quando eu voltar pra casa, se saudades eu sentir, vou encontrar feliz cada um no seu lugar. No céu eu vou ter tempo pra amar sem perceber. No céu os meus talentos vão crescer e aparecer. Eu vou ouvir histórias sem tempo pra acabar. Vou visitar os mundos sem nada pra voltar. Vou cantar e ser feliz. Ali serei pra sempre um eterno aprendiz. No céu eu vou viver pra louvar o Criador. No céu entenderei que além da vida o amor. Amém, Senhor. Agora eu gostaria
de ver essa igreja louvando o Senhor com todo o seu coração, exaltando o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Vamos ficar de pé? Vamos formar aqui um grande coral e vamos cantar a Ele a glória. Quero ouvir a igreja cantando, louvando e exaltando o nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Novamente, agora só vocês, tá? Tá lindo. Mais forte, bonito. Exalte o nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Lindo, igreja. Então louve. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Exalte o nome de Jesus, igreja. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Só a igreja, suave. A ele a A ele a glória.
Senhor Deus eterno, estamos aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, para dar glórias ao Teu nome. Não viemos aqui para uma reunião comum, não viemos aqui, Senhor, como um motivo banal para nos reunirmos, para podermos ter algum mérito diante de Ti. Mas estamos aqui porque a Tua bondade, Senhor, falou aos nossos corações em algum dia da nossa vida e tem continuado a falar. Agradecemos esse privilégio de estar aqui neste dia, que é o dia da criação, para louvar e engrandecer o nosso Criador e o nosso Salvador. Agradecemos pelas músicas que esse coral trouxe para nós, para engrandecer o Teu nome e para levar os nossos corações mais perto do Senhor. Que o Senhor agora esteja com o pregador, que as suas palavras possam encher o vazio que há em cada um de nós e possamos sair daqui felizes, porque viemos à casa do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. Eu tô agitado ainda. Hoje a gente iniciou uma nova geografia do nosso distrito. O distrito de Aldeota, a partir de hoje, ele passa a ter 3 igrejas. Então, amém? E as 2 igrejas que nós recebemos foram, de certa maneira, evangelizadas pela Aldeota, que foi Praia do Futuro e Vicente Pison. Então, a partir de hoje, na verdade, a partir dessa semana, não é? Nós recebemos essa bênção de ter agora mais 2 igrejas. E para que eu tivesse condições de, antes de sair de férias, visitar e atender as necessidades dessas novas 2 congregações, hoje eu precisei fazer uma inversão, de maneira que eu preguei lá na hora da escola sabatina e vim para poder participar do culto aqui, tá? Mas, infelizmente, o trânsito me segurou mais do que o controlado no relógio e atrasei um pouquinho. Mas me sinto feliz em poder compartilhar com vocês essa nova geografia, nova oportunidade e novos irmãos que fazem parte agora da nossa, do que agora a gente pode chamar de distrito, não é? Nós temos agora um distrito de Aldeota com 3 igrejas. Da mesma maneira, aconteceu com a Central. Hoje está aqui o pastor Bruno da Central. Pode vir, pastor. O pastor Bruno foi convidado para poder compartilhar conosco a palavra e ele também recebeu 2 igrejas e Comunidade Novo Tempo recebeu também 2 igrejas. Mas o que aconteceu para que a gente recebesse essas igrejas? O antigo distrito Benfica, ele não existe mais como distrito Benfica. Então as igrejas do Benfica foram distribuídas 2 para cada pastor, o que vai aumentar, obviamente, a atenção para essas congregações, porque agora eram 6, agora somos 3. E isso vai favorecer o desenvolvimento da igreja. Então são alguns ajustes que estão sendo realizados no campo e louvado seja Deus pela oportunidade que temos de servir. Mas, pastor Bruno, muito obrigado pela presença, muito obrigado ao Grupo Nova Criação, que sempre que a gente convida tem a disposição de estar aqui e compartilhar conosco a boa música e a adoração. Deus seja louvado e Deus te abençoe. Feliz sábado a todos. Eu estava me sentindo na caravana central de Fortaleza essa manhã, viu? Uma alegria poder estar com vocês aqui, na Igreja da Aldeota. Como o pastor Capelete falou para vocês, já recebemos aí também o Benfica e o Monte Castelo.
estaremos aí também dando assistência a essas igrejas. São desafios que Deus vai colocando nas nossas mãos, né? E eu tenho certeza que é por crescimento e edificação da nossa igreja. E para a gente é um prazer estar aqui. Estou acompanhado da minha esposa, está lá na galeria, Meire, sentadinha ali na direita, está conosco também. E eu queria agradecer ao convite do pastor Capelletti, né, para estarmos aqui nessa manhã. Louvamos a Deus por esse privilégio. E eu queria convidar você nesse momento para a gente ir à palavra do Senhor, né? Romanos capítulo 12, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 12, nós vamos ficar na reflexão dessa manhã apenas em 2 versos desse livro fantástico, que é o livro de Romanos, que são o verso 1 e o verso 2 desse texto lindo do apóstolo Paulo. Carta aos Romanos foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava se preparando com a visão missionária de tentar alcançar a região da Espanha. Não conhecia presencialmente ainda a igreja de Roma, então ele manda uma carta para preparar a igreja para ser recepcionado. Por isso ele descreve muitas coisas importantes ali para a igreja nessa carta. A carta de Romanos se tornou quase que um compêndio teológico, e alguns falam dela como o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. E Romanos 12, 1 e 2 é onde nós vamos refletir nessa manhã, tá certo? Queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos mais uma vez com a palavra do Senhor aberta, para a gente orar, pedindo ao Espírito Santo a iluminação dele para possamos compreender sua palavra. Querido Deus e amado Pai, nessa manhã, mais uma vez, nos colocamos aqui em Tuas mãos, pedindo ao Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para aquilo que será ministrado essa manhã, mensagem que vem do Senhor ao nosso coração, e que a Tua palavra possa encontrar acolhida e produzir em nossa vida quebrantamento, produzir em nossa vida arrependimento, produzir em nossa vida avivamento. Nós entregamos a nossa vida nesse momento nas Tuas mãos, que o Teu Santo Espírito nos direcione em nome de Jesus. Amém. Queria ler com vocês esse texto, tá? Vamos ler juntos aí, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos primeiros 11 capítulos dessa carta, o apóstolo Paulo vai trazer ali a teoria do que seria o Evangelho. Ele começa no capítulo 1 já fazendo uma afirmação clara e profunda, dizendo que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para o quê? Para a salvação de todo aquele que crê. E depois ele segue numa sequência nessa carta, onde ele vai falar de várias coisas. E essas coisas estão resumidas aqui nessa expressão, misericórdias de Deus. O rogo-vos, pois, indica tudo aquilo que veio antes. Paulo falou sobre a justificação pela fé, falou sobre a graça de Deus, sobre a obra restauradora e renovadora do Espírito Santo na vida do fiel. E aqui nesse verso nós encontramos um ponto de transição na carta. Paulo sai do aspecto teórico do evangélico e traz agora o aspecto prático, trazendo para a gente a experiência seguinte: o evangelho precisa produzir em nossa vida uma resposta, uma transformação que vai gerar uma resposta, que nós ofertamos essa resposta a Deus. O evangelho precisa produzir em nós uma transformação. Não é apenas sobre teoria, é sobre experiência prática. Então aqui Paulo vai falar agora do que é que o Evangelho tem que produzir em nós. E dentro desses 2 versos, eu acredito, e alguns estudiosos falam isso também, Paulo condensa uma enorme quantidade de conteúdos, que se fosse para analisar isso aqui mesmo, esses 2 versos, em miúdos, a gente passaria aqui talvez um dia inteiro para fazer isso. Eu tenho, acredito que uns 6 sermões só nesses 2 versos. Estou fazendo um deles hoje com vocês.
Então, esse conteúdo desses 2 versos é muito rico para o nosso crescimento espiritual. Paulo vai falar dessas misericórdias, fala do sacrifício vivo, e vai falar, então, do aspecto que eu quero concentrar a nossa reflexão dessa manhã, que é o aspecto do inconformismo. Tá? Ele vai dizer no verso 2, e não vos conformeis com este século. Na NVI, eu acredito que a tradução que mais se aproxima do ideal de Paulo aqui no texto, ele vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem. Eu queria fazer uma pergunta para você, que com certeza gosta de fazer compras. Quando nós compramos um bom tênis, quem sabe pensando numa caminhada, geralmente é o tênis que se molda ao nosso pé, ou o pé que se molda ao tênis? Tem gente em dúvida aí, né? É o sapato que se molda ao pé ou o pé que se molda ao sapato? É o sapato que se molda ao pé? Quantos acham que é o contrário? Levanta a mão para ver aqui rapidinho. Tá, pensei que ia ter gente em dúvida ainda, né? Geralmente, quando o sapato está um pouquinho apertadinho, né, meninas? O pessoal coloca ali o pezinho, vai tentando às vezes forçar para ver se vai um pouquinho lá. Não é assim que acontece às vezes? Para ver se o número vem um pouquinho menor. Não, deixa eu ver se ele vai... A gente vai tentando fazer ele ganhar um formato. Eu vou utilizar essa ilustração simples para a gente pensar aqui o seguinte. Qual que é a proposta? A palavra que diz aqui, não se amolde ao padrão desse mundo, já indica a ideia de que nós não devemos assumir uma outra forma, um outro padrão. Certo? Está ali. Estou vendo se eu consigo enxergar melhorzinho. Pronto, aqui. Botei esse sapato bonito aí para vocês ilustrarem aqui comigo, né? Então a ideia é que a gente não deve se moldar ao padrão do mundo, mas o cristão, o discípulo de Jesus, ele precisa ser de fato alguém que faz a diferença. O padrão de Deus está estabelecido aonde? Em sua palavra para nós. Deus já deixou claro o padrão dele. Então não é a palavra que tem que ser adequada ao que o mundo ensina ou o que o mundo faz. E quando fala-se de mundo, a gente fala de ideologias, fala de visões. Não é a palavra que se adequa ao mundo, mas a palavra deve ser o padrão para o quê? Para o mundo. E para isso a vida do fiel, a minha vida, a sua vida, precisa ser uma referência. Precisa ser uma referência. Então, conformeis traz a ideia de assumir ou a forma de outro padrão. A palavra traduzida aqui pode ser esse significado de fato de amoldar-se, tá? E o que é o inconformismo nesse processo? O inconformismo é a tendência, a atitude de não se acatar de forma passiva, certo? O modo de agir e de pensar da maioria do grupo em que se vive. Olha, porque todo mundo está caminhando nessa direção, aí eu tenho que caminhar nessa direção também. Não é esse o critério que o cristão utiliza. Para o cristão, a referência é a palavra, é a Bíblia. E no mundo em que nós estamos vivendo, nós estamos tendo aí hoje nós temos um pluralismo gigantesco, só no meio religioso. Os cientistas da religião têm estimado aí em torno de 43 mil manifestações religiosas diferentes nós encontramos no mundo hoje. Cada uma falando do eterno, do sagrado, e vendendo ideologias. Nós vemos algumas teologias tentando adaptar ideologias à visão teológica, como é o caso da teologia da libertação. Nós encontramos a teologia da prosperidade, que são, na verdade, ideologias travestidas de um aspecto teológico. É o mundo tentando moldar a teologia, a igreja. Mas a referência precisa ser a palavra. Atitude de não seguir o que está socialmente estabelecido em uma determinada situação ou coisa. Ok, há uma determinação, mas essa determinação está indo ao encontro daquilo que Deus estabelece em sua palavra? Na hora que eu preciso ajustar ou negociar, o que é mais importante para mim? Pastor, a ideia disso é muito clara e é simples, de fato, mas e a prática nossa? Porque a gente está falando do aspecto prático da vida cristã, e não apenas do teórico aqui. Prático.
Outros sinônimos que temos aí para inconformismo são heterodoxia, nós temos aí contestação, oposição, anticonformismo. E tudo isso, segundo Paulo, deve ser a nossa atitude diante de padrões, diante de ideologias, diante de pensamentos que estão vindo de encontro àquilo que Deus estabelece em sua palavra. Essa é a visão do apóstolo Paulo aqui. John Stott, no livro O Discípulo Radical, ele é um autor não denominacional, mas é uma referência hoje também mundial. Ele traz um pensamento muito interessante sobre esse aspecto que nós estamos discutindo aqui. Ele vai dizer que a igreja ela tem dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Primeira, ela vai dizer que, por um lado, nós devemos servir, viver e testemunhar aonde? No mundo. Nós temos um papel a cumprir. A igreja adventista do sétimo dia de Aldeota não está aqui para ser apenas um monumento. Está aqui para ser um movimento, e um movimento que tem uma origem profética, para avançar dentro de uma missão. Para cumprir a sua missão. Nós não somos apenas um monumento. Então nós estamos no mundo para fazer a diferença. E, por outro lado, nós temos que evitar nos contaminar por ele. Não estou aqui pregando que nós devemos ser alienados, ou querer viver uma outra realidade, ou viver uma santidade que seja apática à realidade do mundo que a gente vive, porque essa santidade verdadeira não produz apatia, ela aproxima. Mas que a gente precisa pensar e repensar a nossa maneira de ser igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando das lindas paredes da igreja de Aldeota. Estou falando da família espiritual que reside aqui dentro. Pelo menos a cada sábado, né? Nós precisamos pensar e repensar. Existe um dilema que vieram aí de 2 livros clássicos na história da igreja. O primeiro deles é o Vida no Campo e o segundo é o Ministério para as Cidades. Porque quem lê o Vida no Campo quer fazer o quê? Quer arrumar tudo e fazer para onde? Quem lê o Ministério para as Cidades entende que existe uma missão para se cumprir aonde? Nas grandes cidades. E você nesse dilema fica pensando sobre o que vai fazer nesse processo. Eu queria dizer para vocês que o calendário profético indica a hora que a gente deve sair das grandes cidades, sim. Mas esse momento ainda não é agora. Esse momento é o momento da gente estar onde a gente está e fazer aonde nós estamos plantados a diferença, frutificando para o reino onde nós estamos. Porque o Espírito Santo continua agindo nas grandes cidades, sim ou não? Em Fortaleza tem pessoas que precisam conhecer a mensagem do Evangelho. A igreja de Aldeota já alcançou cada família dessa região geográfica aqui? Então nós temos um chamado e uma missão para cumprir aqui. E não dá para a gente fugir disso. Essa é uma grande verdade que nós precisamos pensar. E dentro disso nós temos alguns desafios. O primeiro é de influenciar a vida das pessoas sem sermos influenciados. De impactar a vida das pessoas com a mensagem que nós pregamos sem ser impactados por aquilo que está ao nosso redor. Atrair as pessoas ao Evangelho sem trair os nossos princípios, os nossos valores. Cultura se ajusta, regras se ajustam, agora princípios são inegociáveis. Princípios são inegociáveis. Misturar-se, mas sem se contaminar. Esse é um desafio que está nos circulando a todo tempo. E nesse processo, John Stott continua dizendo que tanto o escapismo quanto o conformismo são o quê? Proibidos para nós. Sabe aquele ditado que diz assim, ó, se correr e se ficar? Não podemos fugir à nossa responsabilidade, queridos. Deus tem um chamado para nós. Nós não estamos aqui por acaso, nós temos um propósito. Nele nós nos movemos e existimos, e para Ele nós vivemos. A Ele a glória, nós cantamos aqui. Porque tudo é dele, por Ele, nós vivemos para a glória de Deus. E como gente que glorifica a Deus, precisamos testemunhar onde estamos plantados. John Stott continua dizendo que nós não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a Ele. Dê licença um minutinho. Nos conformando a Ele. E a grande verdade é que quando a gente vai avaliar um pouquinho mais, nós precisamos ser Jesus na vida das pessoas.
Nós precisamos ser as referências de Deus, desse mundo que a Bíblia diz que jaz aonde? Esse mundo está entregue, está perdido, está morto, sepultado nas mãos do maligno. E nesse mundo Deus nos chama a sermos sal. Sal tem que trazer sabor, a sermos luz. Temos que iluminar a vida das pessoas. A nossa vida deve ser um testemunho vivo de transformação. As pessoas precisam ver em nós isso, e por isso nós precisamos ser inconformados. A inconformidade aqui não é no sentido da crítica, não é no sentido do espírito de... Eu falo isso porque parece que tem gente que vem na igreja no sábado de manhã arrependido porque não morreu pela madrugada. Não é o crítico. O inconformismo parte de eu entender aquilo que Deus fez por mim e não me conformar com a minha realidade. Devemos estar atentos aos limites e princípios da palavra de Deus. E eu acredito que nós podemos modernizar as coisas sem mundanizá-las. Sem mundanizá-las. Romanos 12, 2, nesse contexto então, queridos, ele é um convite, é um chamado de Deus para nós, para que cada discípulo de Jesus, ele seja um inconformado, esteja inconformado com a cultura circundante, quando essa fere os princípios do reino de Deus. Você vai ver isso nas universidades. Eu não sei quantos aqui são professores. Vocês já deram uma olhada do que é o currículo do ensino religioso para a base do MEC hoje, para o ensino religioso? O que é que se fala sobre religião? O que é que as novas gerações vão ouvir sobre religião numa perspectiva não confessional por aí afora? E como vai se enxergar a igreja a partir disso? Igreja é religião, e religião é mito, é instrumento de manipulação, é um conjunto de ritos e mitos que vivem numa ciclicidade. Há uma relativização das visões para que as pessoas consigam, em nome da liberdade religiosa e da liberdade de culto, cada vez mais vai se tornar difícil levar o Evangelho adiante, porque as gerações vão sendo formadas para ser resistentes à mensagem do Evangelho. Porque a tua verdade vai ser só mais uma no meio de muitas. Tu tem um texto sagrado que é a Bíblia, mas o cara tem o Alcorão. Tem outros textos sagrados. Então vem uma relativização grande e nós temos o papel a cumprir diante dessa realidade, desse cenário. O contexto em que Paulo escreveu também era desafiador como é o nosso. Paulo vivia uma realidade de politeísmo, e nós, além desse universo, dessa guerra ideológica que nós estamos vivenciando, nós ainda temos a realidade dos falsos deuses que nós criamos para nós mesmos, os pseudo-deuses, que são aquilo que nós valorizamos excessivamente e transformamos em um Deus na nossa vida diária. A perversão moral e sexual era um desafio para Paulo. E nós estamos vendo hoje aí a pornografia destruindo vidas e famílias e casamentos. A vaidade existia no Império Romano como existe ainda hoje. A corrupção política, nós sabemos, a história registra os escândalos políticos, mortes e assassinatos que existiam naquela época por causa de política. E hoje nós vemos essa realidade no nosso mundo ainda hoje. A perseguição, cultura opressiva aos valores cristãos. Tudo isso são realidades que aconteciam dentro do Império Romano e que não são tão diferentes hoje em princípio. A nossa realidade ainda lida com isso. Então nós também temos hoje grandes desafios a superar, grandes desafios a vencer. Entre eles eu cito para vocês, por exemplo, o pluralismo religioso que estamos vivenciando. Nós temos muitos caminhos, mas pouca verdade. Nós temos aí indivíduos que estão tão perdidos nessa situação. Eu contei isso na Central, vou contar para vocês. Eu dei estudo bíblico a uma senhora que na segunda-feira ela estava numa igreja, na terça ela estava em outra igreja, na quarta ela ia para uma outra igreja, na quinta ela ia para uma outra igreja, no sábado ela ia para a igreja de 27º dia porque não tinha nenhuma outra para ela ir. Cada uma ensinando uma coisa diferente, antagônica, mas o indivíduo recebia aquilo como se fosse uma verdade para ela, certo? E aceitava de uma forma tranquila. De boa, tudo certo, porque é de Deus, eu estou dentro.
a gente vai lidar com gente assim. Porque a realidade hoje é dessa forma. Principalmente nos lugares onde estamos, e vocês têm vivido com isso no seu dia a dia. Mesmo assim, nós precisamos aprender a nos posicionar e sem sermos arrogantes. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. É urgente um posicionamento nosso. É urgente um posicionamento nosso pelo Evangelho. Além disso, temos o materialismo, que é quando a nossa preocupação com aquilo que a gente sonha em ter está destruindo o nosso relacionamento com Cristo. Não tem culto familiar, não tem oração, não tem relacionamento com Deus em família, muito menos sozinho, porque a nossa vida está muito atribulada. A gente tem tempo para muita coisa. Quando envolve dinheiro, a gente arruma tempo, mas quando não tem dinheiro envolvido, a gente não consegue ter tempo. É incrível. Aí a gente pega as migalhas que sobram do nosso tempo e aquilo que a gente oferece para Deus, o que sobra de nós. Quando Deus deveria ter a primazia naquilo que a gente oferece para Ele. Ainda temos o relativismo ético, que diz que nada é absoluto, padrões morais sendo aí diluídos, e isso tem afetado a igreja. Abraham Edel vai dizer que a moralidade basicamente é arbitrária. Ele escreve dizendo o seguinte, veja esse pensamento comigo aqui. Tudo depende de onde você está, tudo depende de quem você é, tudo depende do que você sente, tudo depende de como você se sente. Tudo depende de como você foi educado, tudo depende do que é admirado, o que é correto hoje está errado amanhã. Alegria na França, lamento na Inglaterra. Se os gostos acabam coincidindo, então você tem moralidade, mas onde as tendências são conflitantes, tudo depende. Tudo depende. Essa é a realidade que estamos vivendo hoje. Só que como cristãos nós não podemos viver assim. Nós não podemos pensar assim. E não podemos agir assim. Não podemos ser alienados. Não podemos ser inflexíveis. Também não podemos ser moralistas. Mas precisamos viver dentro dos princípios de Deus, na complexidade de nossos dias. Ainda temos um outro desafio, que é eu falo do complexo de narcisismo. A geração da imagem, todo mundo olhando para a sua própria imagem, vivendo essa vida de imagem, de aparência. Rede social, tudo é felicidade, todo mundo está feliz, está tudo bem. E o índice de suicídios crescendo, o índice de divórcios aumentando, o índice de violência subindo, mas está tudo bem, está tudo certo. A Bíblia apresenta um princípio. O primeiro princípio é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Se esse não for o fundamento da nossa vida, do nosso coração, se esse não for o fundamento que nós temos como servos de Deus, tudo o resto vai fracassar. O segundo é amar a quem? O próximo, como? Em quem está o foco desse mandamento? No eu ou no próximo? Mas a gente conseguiu trazer para o eu, que o foco é o próximo. Deus, eu entendo o meu valor e amo o meu próximo. Diante do desafio do pluralismo, nós precisamos ser uma comunidade de verdade. Você diz amém por isso? De verdade. Que declara que Cristo é a única esperança, a singularidade de Cristo. Diante do desafio do materialismo, nós devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui. Estamos aqui de passagem. Você diz amém por isso? Eu creio nisso. Diante do desafio do relativismo, nós devemos ser uma comunidade que tem como marca a obediência. E diante do desafio do narcisismo, nós devemos ser uma comunidade de amor. É muito bom quando a gente chega num lugar, é bem recebido e a gente quer voltar. Mas quando a gente é mal recebido, a gente não volta nem que a pessoa pague para a gente voltar.
É assim ou não é? Comunidade de amor. Nós não podemos ser como caniços. O vento sopra para um lado e a gente vai junto. Soprou para o outro lado e a gente vai junto. A gente não pode viver dessa forma. Nós temos uma referência, a palavra, a Bíblia. Ellen White vai dizer o seguinte: o povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmos. A igreja passou para o mundo transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a igreja na obediência da mesma. Diariamente a igreja está se convertendo ao mundo. É o processo inverso. É o processo inverso. Ela diz em Testemunhos Seletos, volume 2, página 214, Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que nele vivem não vivam para si. Não vivam para si, mas por aquele que por eles morreu. Então não deviam seguir os costumes do mundo. A influência humana, ela continua, deve derivar sua eficácia daquele que é capaz de manter e salvar, de manter salvos todos os que reconhecem sua dependência dele. E é através da união dos membros da igreja com Cristo, uns com os outros, que o poder transformador do evangelho será difundido ao mundo. É olhar para Cristo, imitar a Cristo, buscar seguir a Cristo, viver com Cristo e compartilhar do Cristo. Não tem outro segredo. Ela diz: achamos-nos em um mundo contrário à retidão ou à pureza de caráter e especialmente ao crescimento na graça. Em tudo o que olhamos e observamos, poluição, corrupção, deformidade e pecado. E quão isso é oposto à obra que deve ser executada em nós, justamente antes de recebermos o dom da imortalidade. Aí está lá o indivíduo, profecia, data do não sei o quê, e a vida toda errada. Você entende a coisa? Eu não sou contra a profecia não, fiquem tranquilos, viu? Os eleitos de Deus devem permanecer incontaminados em meio à corrupção prevalecente ao seu redor nesses últimos dias. O Espírito de Deus terá que exercer perfeito controle, influenciando cada ação. Mas como vai fazer isso conosco se nós não temos tempo, não temos disposição, não damos prioridade, não queremos ouvir o chamado de Deus, não queremos ouvir a voz de Deus? Como? E vou finalizar com vocês com o texto de Ellen White do livro Testemunho para Ministros, onde ela diz assim, como pode alguém que tem a luz da verdade, a grande luz que foi dada por Deus, lhe foi dada por Deus, lhe desafiar a ira e os juízos, pecando contra ele e fazendo justamente as coisas que Deus lhes diz em sua palavra que não façam? A gente não tem noção, não tem senso do perigo e da realidade que estamos vivendo hoje, do momento profético que nós estamos vivendo. Nós falamos de Deus sem analisar seriamente as coisas de Deus. E nessa manhã, Deus está chamando a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Aldeota a ser uma igreja que está inconformada com a sua realidade. Uma igreja que está inconformada com a mediocridade espiritual que a gente tem visto nessa geração. Uma igreja que está inconformada com a realidade de descompromisso que as pessoas estão vivenciando hoje. Uma igreja que está inconformada com os padrões estabelecidos pela sociedade, que claramente são um ataque às coisas do reino de Deus. Uma igreja que está inconformada com a realidade desse mundo, porque tem esperança no mundo vindouro. Diga amém. Vocês acreditam na volta de Jesus? Vocês amam a volta de Jesus? Vocês estão se preparando para ver Jesus voltar?
Precisamos amar menos esse mundo para amar mais a Deus. Talvez pedir que o Espírito Santo nos ajude a desapegar das coisas que estão nos escravizando, nos segurando, nos aprisionando, estão nos impedindo de viver o ideal de Deus. Precisamos ser inconformados com tudo aquilo que está nos afastando de Deus, inconformados com a nossa realidade, que muitas vezes está nos levando a uma tendência de afastamento de Deus. Porque Deus não espera de nós nada menos do que isso, queridos. Deus não espera de nós nada menos do que isso. Nós teremos um louvor com Nova Criação nesse momento, que vai falar de decisão, vai falar de escolhas. Hoje, Deus está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Deus está te fazendo mais um chamado a uma mudança na sua realidade. Porque aqueles que estarão conformados vão se perder conformados. Vão estar felizes, satisfeitos, a caminho da perdição. E Deus está nos chamando a sermos inconformados. Buscarmos uma vida que esteja dentro do ideal de Deus, regido por sua palavra. Buscando mais de Deus, menos de nós. Deus está chamando você e eu a uma mudança de vida. E eu queria dizer para vocês que antes de falar ao seu coração, essa mensagem falou no meu coração. Deus tem muito mais para essa igreja. Você crê nisso? Diga amém por isso. Deus tem muito mais para essa igreja. Deus tem muito mais para você. Busque viver o extraordinário de Deus. Nasce das cinzas dos santos que foram fiéis antes de nós, deram exemplo. Eu a sua voz proclamam Jesus. Eu decidi seguir a Cristo, seu nome sempre servirei, e não terei maior chamado que cantar quão grande é seu amor. Declararei que Deus é fiel, darei a vida pra missão. Se for sozinha, meu tema é esse. Aleluia, eu decidi. Sou um coro poderoso, dá uma nuvem ao meu redor. Por onde for, lá testemunhos, a minha vida é teu louvor. Faz-me fiel ante os problemas, e mesmo em meio ao pranto e dor, permita-me voar pra glória, trocando a dor
seguir a Cristo, seu nome sempre servirei, e não terei maior chamado que cantar quão grande é seu amor. Declararei que Deus é fiel, darei a vida pra missão. Se for sozinho, meu temer é esse. Oh, aleluia, eu decidi, estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, nunca mais. Estou seguindo a Jesus Cristo. E nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Declararei que Deus é fiel, darei a vida pra missão. Se for sozinho, meu temer é esse. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu decidi, Amém. Louvado seja Deus. Qual tem sido a tua referência? Qual tem sido o teu monte? Feche teus olhos aí como você está. Nosso grande Pai, nossa oração nessa manhã é um pedido de transformação da nossa vida. Queremos nos apresentar ao Senhor como sacrifícios vivos, não mortos, como eram no santuário, mas sacrifícios vivos, uma vida no altar. Sacrifícios santos e agradáveis ao Senhor. Não queremos, Pai, nos conformar com a realidade desse mundo. Nós não podemos, mas queremos viver inconformados. E em resposta a tudo que o Senhor já fez por nós, nós queremos viver uma vida para servir e ser canais do Senhor para fazer a diferença onde nós estamos plantados. Seja no ambiente universitário, seja no nosso ambiente profissional, seja na nossa vizinhança, escola, nas posições nas quais o Senhor nos coloca, onde exercemos influência, que sejamos influências do céu, Pai. E que pessoas possam ser alcançadas através do nosso testemunho, através de vidas transformadas. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos nessa manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dos anjos.